Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Parkinson atinge mais de 8,5 milhões de pessoas no mundo inteiro. Hoje, 11 de abril, é o dia dedicado à conscientização sobre esse assunto. Por isso, eu converso a partir de agora com o neurologista Nevair Galani. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã, para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa doença que já atinge tantas pessoas, né, doutor? Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado. Doutor, o Parkinson é a segunda doença, a gente pode falar, neurodegenerativa mais comum, atrás apenas aí do Alzheimer. Fale um pouquinho sobre o que é, né, o Parkinson, por favor. Sim, na verdade é realmente bastante frequente, né, na população. No Brasil, provavelmente, deve haver em torno de 200 mil pessoas acometidas desse problema, dessa doença. E ela ocorre principalmente nas idades um pouco mais avançadas, a partir de 60, 65 anos. Embora algumas pessoas de idade inferior possam também desenvolver a doença. E a que se atribui isso, doutor? A essa frequência maior em determinados locais? Então, as pessoas de maior faixa etária têm mais chance de desenvolver por ser uma doença acumulativa, degenerativa. O que ocorre é a perda progressiva, lentamente progressiva, de algumas células numa região específica do cérebro, né? Essa é a alteração principal que ocorre, e essa região chama-se substância negra. Isso vai levando anos ao longo do tempo, então por isso que é mais comum nas pessoas mais idosas. Agora, doutor, embora seja uma doença mais relacionada à população idosa, o número de pessoas abaixo dos 60 anos diagnosticadas com o mal de Parkinson também vem aumentando? Essa é uma realidade ou a gente não é uma preocupação latente? Não, provavelmente vem aumentando sim. Não se sabe exatamente o motivo. A causa tem fatores genéticos e fatores ambientais. Algumas situações ambientais podem estar relacionadas, como alguns tipos de agrotóxicos, mas não necessariamente esse seria o motivo assim desse aumento. O aumento é pequeno, mas existe sim uma tendência de aumento, tanto em pessoas mais idosas como em pessoas mais jovens. Doutor, existem pessoas com menos de 50 ou menos até de 40 anos que podem desenvolver a doença. Certo. Hoje é um dia muito importante, especialmente para a conscientização dessa doença. Então, eu queria que você trouxesse para a gente quais essas causas. Eu falo em causas neurológicas, em causas de ambiente. Quais são, de forma geral, essas causas, para que a gente possa ter clareza mesmo daquilo que a gente está vivendo e dos riscos, né, que a gente pode correr em relação ao Parkinson? Então, para a gente falar das causas, o que está embutido no assunto também, talvez, seja como que a gente pode se prevenir, né? O que a gente pode fazer em termos de comportamento para a gente se prevenir. E, na verdade, não existe prevenção. Isso, qualquer um de nós está sujeito a desenvolver os sintomas de Parkinson. Inclusive, quando a gente, por exemplo, começa a ter sintomas, que são sintomas de movimento, né? Afetam o Parkinson, os sintomas são principalmente relacionados ao movimento do corpo. Quando a gente começa a ter sintomas, a gente já está com a doença já há alguns anos, entendeu? Já está tendo perda dessas células nessa região que eu comentei, substância negra, já há alguns anos. Então, na verdade, não tem como prevenir. Não tem também como a gente saber antes. Por exemplo, se eu começo a ter sintoma hoje, esse mês, eu comecei a ter sintoma, será que é Parkinson? Eu vou fazer um exame, será que se eu tivesse feito um exame no ano passado, há 5 anos atrás, eu teria descoberto, poderia ter feito alguma coisa para evitar? Por enquanto, não tem como. Não tem como a gente prever antes a pessoa que vai desenvolver a doença. E não tem como a gente tratar antes para a pessoa não desenvolver a doença. Doutor, tem
algum sinal ou sintomas? Quando a pessoa já é diagnosticada, o mais característico, né, é exatamente essa imagem que a gente está vendo do tremor. Agora, o senhor falou que não tem muito como diagnosticar isso precocemente, mas existe algum sinal, mesmo que muito sutil, que a gente possa observar para ter esse alerta ainda maior? Então, o fato de não existir prevenção não significa que não existe diagnóstico precoce. Então, é lógico que os sintomas, mesmo que sejam leves, a gente precisa procurar o médico. Certo? Quais são os sintomas? Tremor, né? E que isso é bastante conhecido, as pessoas em geral sabem disso. E tem outros 2 tipos também, que é movimentos lentos. O nome técnico é bradicinesia. E, além disso, o corpo fica mais duro, a musculatura fica com movimentos mais difíceis, o corpo fica mais rígido, mais travado. Né? Numa pessoa que antes não tinha isso. Então, quando começa a ter algum sintoma, mesmo que leve, já é bom procurar o médico. Né? Pode ser Parkinson, pode ser outra doença. O fato de existir, na verdade, o dia da conscientização é para toda a população, certo? É para as pessoas que são acometidas e para quem não é acometido. É para a redução do estigma da doença. Exatamente para as pessoas não se afastarem do médico, por causa do medo de ter a doença, caso tenha algum sintoma, entendeu? Então, para a pessoa não ter medo de ir ao médico, não ter medo do diagnóstico. Importantíssimo, então, muito bem lembrado pelo senhor a importância desse dia de hoje. Trazer conhecimento, trazer clareza e conscientização para os possíveis pacientes, né, as pessoas que possam vir a desenvolver a doença, não ter esse medo de buscar essa informação e as pessoas que convivem com quem foi diagnosticado, né, doutor? Exatamente. É bom lembrar que, por exemplo, vamos colocar em perspectiva, eu vou morrer. Não vai morrer. Você vai morrer, vai. Algum dia todos nós vamos morrer. Mas não é de Parkinson. E o Parkinson, ele praticamente não encurta a expectativa de vida. A expectativa de vida é quase igual à da população em geral, entendeu? Para você ter uma ideia, se a gente puder ir mais um pouco além nessa conversa, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ele tem um levantamento estatístico. Médicos vivem menos do que a população em geral, vários anos menos, isso é estatístico. Então, mas a gente não fica triste. Por exemplo, se o nosso filho, o sobrinho, o neto, entra na faculdade de medicina, ele queria entrar na faculdade de medicina, a gente não fica triste, a gente fica contente. Embora isso significa que estatisticamente ele vai viver menos, a vida dele vai ser mais curta. A doença de Parkinson não é boa, ninguém quer ter, eu também não quero ter. Mas ela não encurta a vida, entendeu? Encurta mais a vida se a pessoa for médico, entendeu? Do que se desenvolver a doença de Parkinson. Então, o tratamento, na verdade, ele é focado na qualidade de vida. A qualidade de vida, isso tem muito a ver com a conscientização, porque depende bastante da própria atitude da pessoa que desenvolve a doença, para poder fazer atividade física, né? Não ficar reclusa em casa, manter atividades sociais, entendeu? E reduzir o estigma dessa pessoa quando ela sai de casa. Por isso que é importante esse dia. Perfeito, e muito interessante o senhor tratar a questão da qualidade de vida. Então, houve o diagnóstico, chegou essa notícia aí na sua casa, então o ideal é buscar, inclusive outro dia ouvindo uma pessoa diagnosticada com Parkinson, ela falou exatamente isso, eu não posso escolher, fui diagnosticada com a doença, então agora o que eu posso fazer para melhorar a minha vida a partir daqui? E é exatamente isso que o senhor ressaltou para a gente, né, doutor? Extremamente importante trazer essa lembrança também ao nosso público. Quero já agradecer ao senhor as orientações, as informações e convidá-lo a voltar aqui ao Edição Manhã, sempre com informações tão necessárias para a nossa audiência, doutor. Obrigado, eu que agradeço.
A gente conversou com o neurologista, Dr. Nevair Galani, sobre esse dia tão importante, o dia de conscientização ao Parkinson, para que a gente possa ter mais conhecimento sobre a doença, as pessoas que forem diagnosticadas e aquelas pessoas também que convivem com as pessoas que têm o mal de Parkinson. Fica aí a nossa informação. Lembrando que você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente já sobe ela completinha. Veja, reveja, compartilhe e lembrando, hein, que você também pode nos acompanhar ao vivaço no canal do YouTube também. Daqui a pouco eu vou te mostrar o caminho, mas é só você entrar na plataforma, colocar Rede Família, a gente já aparece lá ao vivaço para você.